Olá, meu nome é Rosimeire Castro, sou professora, psicopedagoga e também especialista no atendimento educacional especializado. Hoje nós vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Os termos altas habilidades, superdotação ou talento estão muito vinculados ao conceito da inteligência, não sendo uma concepção universal. Para melhor esclarecer esse assunto, necessário identificar três outras definições que frequentemente são confundidas, apesar de fazerem parte de gradações de um mesmo fenômeno, junto com o termo altas habilidades e superdotação. Então, as pessoas confundem muito prodígio, criança precoce, gênio, talento. Então, prodígio. Um prodígio é uma criança que domina habilidades em certas áreas que geralmente só são dominadas por pessoas com idade mais avançada. As áreas mais comuns são ciências exatas, jogos de lógica, arte, música. O prodígio é aplicado a uma criança que apresenta um desempenho extraordinário em determinada área, equivalente ao de um adulto especialista na mesma área. Por exemplo, o caso do Mozart, que aos 3 anos já tocava um instrumento musical, compondo aos 4 e apresentando-se ao público aos 6 anos de idade. O termo prodígio sugere algo extremamente raro e único, ou seja, fora do curso normal da natureza, ou se tais indivíduos promoverem contribuições extraordinárias à humanidade, revolucionando suas áreas de conhecimento, passam a ser denominados gênios. O termo precoce refere-se ao indivíduo que apresenta alguma habilidade específica prematuramente desenvolvida em qualquer área do conhecimento. Por exemplo, uma criança que lê antes dos 4 anos, ou um adulto que ingressa na faculdade aos 13 anos. Também é aquela pessoa que apresenta um desenvolvimento antecipado em relação ao esperado para sua idade. Um exemplo é uma criança que começa a caminhar aos 9 meses, ou adquire a leitura por volta dos 3 aos 4 anos. A criança superdotada do tipo intelectual, a precocidade em si já é um indicador de superdotação. O termo precoce emprega-se às crianças que apresentam alguma habilidade específica muito desenvolvida, podendo aparecer em qualquer área do conhecimento, ou seja, na música, em disciplinas escolares, na linguagem, no esporte ou na leitura. O termo gênio é utilizado para definir pessoas com um desempenho extremamente elevado e raro no campo do saber ou do fazer o que deram contribuições originais e de grande valor para a humanidade. A literatura é rica em anedotas acerca de cérebros mais possantes entre os gênios, tanto que o cérebro de Albert Einstein, após a sua morte, foi retirado com a função de estudo anatômico para entender sua maior inteligência. De fato, percebeu-se que havia somente no número de células gliais, sendo essas muito maior que a média existente no cérebro dos demais seres humanos. Desta constatação, foi possível inferir que a capacidade do raciocínio de Albert Einstein tinha relação direta com o número de substâncias que interconectavam seus neurônios. O termo talento é construto definido em termos de desempenho superior à habilidade notável, o que implica comportamentos e ações e atitudes visíveis. No caso da pessoa que toca muito bem um violino, um piano, ou que pinta muito bem uma tela, como, por exemplo, Romero Brito, né? Então, sim, o talento é definido pela habilidade notável em alguma ação ou atitude muito visível. Quem é o aluno com altas habilidades e superdotação? Mas o que vem a ser realmente altas habilidades e superdotação? Segundo Almeida e Capellini, 2005, o conceito de superdotação tem sofrido modificações de acordo com a época e o contexto social e cultural.
Por muitos anos, cientistas definiram crianças superdotadas baseando-se na relação entre a habilidade superior e o consciente intelectual, o QI. As pesquisas de Lewick e Machado mostraram que não se pode identificar a superdotação de crianças usando unicamente a base do QI. Esta é a concepção definida por Renzulli e é a mais utilizada nos estudos recentes sobre o tema. Joseph Renzulli, reconhecido pesquisador no Centro Nacional de Pesquisa sobre Superdotação e Talento na Universidade Connecticut, nos Estados Unidos, desenvolve um conceito multidimensional de superdotação, a teoria dos três anéis, influenciada pelo construto de inteligência da teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Então, o Renzulli, conhecido pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, desenvolve o conceito multidimensional de superdotação, que é a teoria dos três anéis, influenciada pelo construto das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Quem é o aluno com altas habilidades em superdotação? A definição apresenta pela Secretaria da Educação Especial do MEC. Considera portadores de altas habilidades sobre dotação aquele indivíduo que apresentar notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou também combinados. Então, os superdotados são aqueles que demonstram um potencial elevado em qualquer área das seguintes áreas. Além desse potencial elevado, ser comparado a seus pares da mesma idade. Também apresenta elevada criatividade, grande desenvolvimento na aprendizagem e relação da tarefa em áreas do seu interesse. Então, por exemplo, como talento em artes, o talento na aptidão acadêmica específica, a capacidade intelectual geral, a capacidade psicomotora, a capacidade de liderança, o pensamento criativo ou produtivo. No caso da capacidade geral, o pensamento ágil é facilidade de compreensão e de memorização, pensamento abstrato, curiosidade intelectual e grande poder de observação. A aptidão acadêmica específica demonstra muita atenção, concentração, motivação, além de destacar-se nas disciplinas acadêmicas do seu interesse. Possui pontuações altas e desempenho escolar destacado. Já o pensamento criativo e produtivo, ele demonstra pensamento original, grande imaginação, inovador, formas e alternativas de solucionar problemas e a capacidade de perspectivas diferentes de um mesmo assunto. Algumas concepções de altas habilidades. O talentoso, portador de altas habilidades, é aquele indivíduo que, quando comparado à população geral, apresenta uma habilidade significativamente superior em alguma área do conhecimento, podendo se destacar em uma ou várias áreas. As altas habilidades, acima da média, ou mais domínios, o intelectual, das relações afetivas e sociais, das produções criativas, esportivas e também psicomotoras. Com um prévio conhecimento desses indicadores, o professor tem uma maior possibilidade em indicar os alunos com outras pessoas conhecidas. Qual é o perfil em que eles se adequam? Desta forma, ele estará internalizando as características que poderão corresponder a desses alunos. As pessoas com altas habilidades, superdotação, são aquelas que destacam no seu grupo comparável, por apresentar sinais de capacidade, desempenho e produção superior em um ou mais dos diversos domínios de capacidade, como, por exemplo, o domínio da inteligência, pensamento linear, pensamento verbal. O pensamento linear, que a criança se destaca-se no pensamento verbal, ela produz muito bem as palavras, ela consegue assimilar conceitos novos, consegue falar palavras além da sua idade. O domínio não linear é aquela criança que tem um pensamento espacial e também figurativo.
Ela pensa mais no lado espacial, no lado figurativo das coisas. A criança também tem o domínio da criatividade, da arte, sua originalidade e fluência na produção de ideias e ações. Também apresenta o domínio da capacidade socioafetiva, na liderança, relações humanas. Domínio das habilidades sensório-motoras nos esportes e exercícios físicos. Para Renzulli, existem dois tipos de comportamento de superdotação, que são igualmente importantes, existindo uma interação entre eles, um acadêmico ou escolar, outro criativo e produtivo. No caso da criança criativa e produtiva, ela coloca suas habilidades a serviço da criatividade, canalizando sua energia nos problemas e áreas de estudo que têm relevância pessoal para ele. Destaca-se, geralmente, por ser mais questionador, imaginativo, inventivo, dispersivo, quanto a tarefa não lhe interessa. Não aprecia a rotina e apresenta um modo mais original de abordar e resolver problemas, o que muitas vezes ocasiona em baixo desempenho e motivação. Os testes tradicionais de QI não conseguem avaliar esse tipo de superdotação, porque a característica principal destes alunos é o elevado nível de criatividade, que não pode ser mensurado, especialmente através de testes tradicionais de desempenho, como, por exemplo, a vida de Walt Disney. O Walt Disney, ele tinha muita dificuldade na leitura e na escrita, mas ele era muito criativo ao desenhar, ao realizar os seus desenhos. Então, no ambiente escolar, ele não foi considerado uma criança com altas habilidades. Agora, a superdotação acadêmica seria representada por altos níveis de desempenho escolar, boa memória, grande atividade intelectual, processamento de informações complexas e pensamento analítico, crítico e também lógico. As pessoas geralmente apresentam grande facilidade de aprendizagem, dominam rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, sendo que o enriquecimento dos conteúdos ou desafios suplementares deve ser oferecidos, bem como a aceleração dos estudos quando for necessário. No senso comum, costuma se referir aos superdotados como gênios. No entanto, esse termo só é adequado para aqueles indivíduos que deram uma contribuição original de grande valor em uma área específica, como Freud, considerando o pai da psicanálise. Também, de 3 a 5% da população apresentam altas habilidades de superdotação. Porém, observa-se que estes estudantes permanecem marginalizados nas escolas, conforme dados do censo escolar. Agora, a superdotação criativa e produtiva, ela demonstra curiosidade, resolução de problemas, pensamento criativo, como originalidade, fluência e flexibilização. Historicamente, as altas habilidades de superdotação eram explicadas pelo divino. Posteriormente, sua origem passou a ser considerada herança genética e hoje sua causa é atribuída a uma combinação de fatores genéticos e ambientais, sendo profundamente influenciada pela cultura da sociedade em que os fenômenos se manifestam. A ideia que pendura até hoje é a de que essas pessoas poderão desempenhar funções que alavancarão o desenvolvimento do país, modificando o contexto em que vivem. No artigo 5, inciso 2 da Resolução de 2001, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação especial, na educação básica, tem como acepção dos educandos com altas habilidades de sobredotação aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Já os parâmetros curriculares nacionais
Em sua série de adaptações curriculares e saberes e práticas da educação inclusiva, publicada pela Secretaria da Educação Especial do Ministério da Educação, atribui os seguintes traços como comuns aos superdotados, como, por exemplo, alto grau de curiosidade, boa memória, atenção concentrada, persistência, independência e autonomia, interesse por áreas e tópicos diversos, capacidade de aprendizagem, criatividade e imaginação, iniciativa, liderança, vocabulário avançado para sua idade cronológica, riqueza de expressão verbal, habilidade para considerar pontos de vista de outras pessoas, facilidade para interagir com crianças mais velhas ou adultos, habilidade para perceber discrepância entre ideias e pontos de vista, interesse por livros e outras fontes de conhecimento, alto nível de energia, preferência por situações, objetos novos, senso de humor e originalidade de resolver problemas.